Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal e esse é mais um vídeo de costura, o vídeo da modelagem desse vestido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você queira fazer a sua modelagem para depois você fazer a costura. E eu usei um viscolinho, tecido bem fresquinho e está bem fácil, gente, decote ver. As costas ficou assim, eu super amei, então bora lá fazer o nosso vestido. E para começar, eu já peguei o lado da frente das costas, coloquei assim alfineto e vou passar uma costura no centro das costas e também na frente. Vou passar uma costura reta. Aqui eu coloquei direito com direito, ó. Você vai cortar aí, tá? Deixando 1 centímetro de margem em toda a volta do molde. E aí, só fazer uma costura reta normal no centro, frente e costa. Aqui à frente, eu já fiz a costura reta no centro. E lembrando que você não precisa fazer essa costura. Eu fiz essa costura no centro da frente das costas por causa da estampa. Eu quis acompanhar fazendo um modelo diferente, mas você pode fazer com dobra, tá? No lugar da costura. E aí depois, ó, vai ficar assim, quando costura. Aí, pra fazer o revel, né, o acabamento do decote, eu peguei o tecido, dobrei assim e vou colocar dessa forma, fazendo o desenho do decote da frente. E aí, quando eu fizer o desenho, eu vou colocar a largura de... eu coloquei no meu 6 centímetros, mas eu achei que ficou um pouco estreito, se você quiser colocar maior. Aí, aqui só desenhar e depois você fazer o contorno com a largura que você desejar, tá certo? E simplesmente depois de desenhar, aí eu só venho cortando, aí eu conferi a largura se estava certa. Aqui no centro eu deixei mais ou menos 12. E aí prontinho, ficou assim, ó. Bem fácil, né, de fazer. E aqui, ó, só conferindo, vai ficar assim na hora que for costurar, tá vendo? Direito com direito e fazer uma costura um pezinho de máquina. E aí, você vai repetir o mesmo processo na parte das costas. Você vai pegar a parte da blusa já costurada, não é? Se tiver costura na frente, no centro das costas, vai posicionar assim, ó. No caso, aqui na dobra. E vai fazer o desenho também para fazer o recorte do revel das costas. Aí aqui eu também tô marcando o centro, né, do revel. E vou marcando toda a lateral, igual eu fiz na frente, marcando 6 centímetros de largura. E aí, cortado, tá? Também você vai conferir também, já conferi aqui, só passar um pezinho de máquina em todo o contorno, tá? Direito com direito. Aqui eu cortei 2 cordinhas, porque nas costas eu vou colocar cordãozinho, né, pra dar o laço. E aí eu vou costurar cada lado um cordão, tá? Pra poder depois passar o acabamento por cima. Aí a largura aqui, ó, você pode fazer com no caso 4 centímetros, aí você dobra cada 1 centímetro cada lado e costura. E aí, antes de costurar o revel, eu vou fazer acabamento aqui com overlock no centro. E já vou colocar assim, ó, posicionar com alfinetes. Também passei o acabamento no overlock, também em volta do revel do acabamento. Nas costas também, antes de costurar o revel, passei o acabamento overlock aqui na costura do centro das costas. E antes de tudo, já vou marcar aqui a distância para colocar a cordinha. Então, vou marcar aqui, eu marquei 16, tá? Esse aí é opcional, você pode marcar a metade do V. E aí, você vai e coloca as cordinhas, tá? Na distância certa, de um lado e de outro. E faz uma costura para depois você colocar o revel por cima. Aí, depois você coloca o revel por cima. Também fiz o acabamento aqui, ó, com overlock em toda a volta do revel. E só arrumar alfinete e passa uma costura. Vou começar primeiro costurando a frente. E aí, eu vou costurando. Quando chega aqui nesse V aqui, exatamente, eu pego
levanto o pezinho, giro o tecido e continuo costurando. Assim, o Vzinho fica costurado bem certinho, tá? É importante você costurar o V para na hora que você for colocar o acabamento para dentro, ficar bem assentado o desenho do decote do V. Para facilitar, você pode até marcar desenhando com a caneta esse V, tá? Aí depois de costurar, eu fiz um pique aqui, ó, bem no centro do V, ó, aqui. Aí você vai cortar tomando cuidado para não ultrapassar a costura. Depois que você corta, você vai virar tombando para dentro o acabamento e vai vir passando agora a costura de pesponto, que é para deixar o decote bem assentado, tá? E essa costura você vai fazer deste lado aqui, tá? Do lado do revel. Você vai jogar para este lado, né? E vai costurar assim, bem na beiradinha, entendeu? Toda a volta. Aí depois que você costura, você passa ferro. E para fazer essa costura não tem segredo, você vai virar a costura pro lado do acabamento, vai vir fazendo uma costura assim bem na bordinha, bem na beirada, tá? Passando aqui, ó, pelo V e vai seguir costurando normalmente. E por fim, costurado a frente, agora vamos para a parte das costas. Aqui nas costas, eu costurei já as cordinhas, né, de cada lado. Fiz a costura só de segurança. Alfinetamos o revel e vamos para a máquina. E aí, quando eu chego no V, eu também faço a mesma coisa, né, que fiz na frente, levanto o pezinho, rodo o tecido com a agulha dentro e sigo costurando normalmente até o fim. Por fim, costurei o revel das costas. Aí, vou fazer aquele mesmo processo, vou colocar essa parte assim, vou passar uma costura aqui no lado do acabamento, uma costura de pesponto, que é para deixar o revel bem assentado, a parte de dentro. Aí, também você vai passar o ferro sempre. Passamos o ferro, fica assim, tá bom? Aí, agora você vai pegar a parte da frente, vai colocar direito com direito. Aí tem aqui a parte do acabamento, para ficar bem embutido, você vai pegar, alinhar bem os ombros, tá? Ombro da frente das costas. Vai pegar o acabamento das costas e vai trazer, colocando por cima do acabamento da frente. E aí você vai alfinetar e vai fazer uma costura. E deixa bem alinhado, tá? A costura, do acabamento da frente com a costura das costas. Aí você faz isso aqui que eu falei e passa uma costura. Vai fazer também do outro lado a mesma coisa. Alfinetado aqui esse lado aqui, ó, mostrando de novo pra vocês, vai posicionar aqui, ó, bem certinho nas costuras, vai pegar o acabamento das costas, trazer pra frente, sobrepondo o acabamento da blusa da frente. E aí, faz essa costura também do ombro. Costurei os ombros, passei overlock, você pode passar zigue-zague. E a costura do acabamento ficou assim, ó, tá? E aqui também eu já aproveitei, já fechei as laterais, tá? Já passei também a overlock. E feito isso, vamos voltar o acabamento para o lado certo, o lado dele, né? Aí, depois que volta, eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar. O acabamento fica assim, ó, totalmente embutido aqui no ombro. Fica um acabamento bem bonitinho, ó, como que fica. E agora, vamos desvirar para poder fazer esta barra, né, da manga. Aí, aqui eu dobrei 1 centímetro, passei o ferro, dobrei mais 1 centímetro e fiz uma costura, tá? E assim eu fiz a barrinha. Aqui na saia, coloquei direito com direito, vou passar uma costura reta. E aqui eu já fiz a barrinha, né, da manga, tá? Eu passei o ferro, você sempre passa o ferro quando você fazer uma costura, para deixar bem arrumada essa parte. Aqui na saia também já costurei, já passei o overlock, aí você pode passar o zigue-zague ou até mesmo fazer aquela costura francesa, né? E aqui, para você marcar o centro, você vai dobrar assim, desta forma, e vai fazer um pique, que é para poder ficar certinho com a frente da blusa, tá? Nesse caso, esse pique vai bater certinho com a costura
tanto do meio da frente como o meio das costas. E o pique ficou assim, ó, aproximando para vocês verem. Aí agora, na hora de pregar a saia na blusa, você vai pegar o lado da frente, né, com o avesso para cima, vai pegar a saia, da forma que eu estou mostrando aqui, vai colocar assim por dentro e vai encostar direito da saia com o direito da blusa. Nesse caso, essa costura minha do centro da frente vai bater certinho com o pique. E as laterais da saia, das duas costuras, vai bater certinho com as laterais da blusa. Aí você vai colocar nessa forma certinho, vai alfinetar toda a volta e vai fazer a costura reta. Bom, e arrumado todas as partes, fazemos a costura e passamos overlock ou zigue-zague. E aí, depois de costurada, vai ficar assim o vestido, a saia na parte da blusa. E para finalizar, vamos fazer a barra do vestido. A barra eu vou dobrar aqui, ó, 1 centímetro. E vou fazer uma costura assim, bem na beiradinha. Uma barra como se fosse aquela barra lenço. Depois eu dobrar novamente e fazer uma costura. E aqui eu já fiz essa costura, tá? Essa costura, ela é indicada para saia, no caso, evasê, godê. Facilita bastante na hora de você dobrar e não vai faltar tecido fazendo desta forma. Aqui eu já tô tirando o excesso, né? Vou deixar assim como se fosse aquela barra de lenço bem fininha. Vou deixar, eu corto quase encostando na costura, para depois dobrar novamente e fazer a costura finalizando a barra. E depois de fazer esse recorte, né, cortando bem assim na beiradinha, eu vou dobrar mais uma vez e vou passar uma costura. Essa segunda costura, você pode até passar em cima da primeira. E aqui eu vou dobrar não muito fino, eu vou dobrar 1 centímetro toda a volta. Barra ficou finalizada, passei uma costura reta em cima da primeira e ficou com 1 centímetro mais ou menos. Passei o ferro e deixei ela assim bem assentada. Agora aqui você pode colocar elástico na cintura ou fazer um túnel para passar o cordão, né? Aqui eu cortei uma faixa com a largura de 5 centímetros. Pelo comprimento total da circunferência do vestido, deixei aí uma sobra. Aí vinquei os dois lados com ferro e vou passar uma costura. Você pode colocar o centro, deixando o centro aqui na frente, a abertura para passar o cordão na frente, para sair ficar o laço na frente, ou pode deixar também do lado, que é como eu vou fazer. Aí aqui eu dobrei a pontinha, ó, da faixa e vou colocar aqui do lado a abertura. No caso, não vai ficar no centro, na frente, vai ficar aqui do lado. E para centralizar a costura, né, do túnel, eu vou colocar o meio dessa faixa exatamente na costura. Ou seja, o meio da faixa vai ficar certinho com a costura, tá? Essa vai ser a referência. Aí você pode alinhavar aqui nas laterais da faixa, ou você pode alfinetar. E então, depois de alfinetar toda a volta, sobrou esse tanto aqui, ó. Eu vou deixar aqui 1 centímetro de espaço entre a abertura do túnel e a outra, tá? E aqui a cordinha eu cortei com a largura de 4 centímetros, dobrei 1 centímetro cada lado e fiz essa costura para poder passar por dentro do túnel, do túnelzinho, né, da cintura. Ah, e o tamanho da cordinha eu cortei com 1 metro, tá? É opcional. E aqui, como eu falei, ó, centralizar o meio da faixa com o meio, com a costura certinho. Vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Ah, e outra coisa, eu achei melhor depois alfinetar aqui no meio, tá? Entre a costura mesmo e o meio da faixa. É melhor do que alfinetar dos lados. Aí aqui eu tô costurando, já costurei um lado da faixa e estou mostrando pra vocês como costura a outra parte, né? Normal. Só vim costurando até o final, toda a volta do vestido. Então, é isso, meus amores. E a costura ficou assim, ó, bem na beirada dos dois lados do túnelzinho. E depois só passar o cordãozinho aqui por dentro. A abertura ficou aqui do lado, como eu falei, não ficou no centro, na frente, mas é opcional.
deixei 1 centímetro, né, de espaço de uma para outra, tá? E assim o nosso vestido já ficou pronto. E o resultado, vocês já viram no início do vídeo, mostrando novamente. Então é isso, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.